Nesse vídeo nós daremos continuidade à nossa minissérie incrível chamada Heróis da Fé. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre Moisés. Então vai ser 3 grandes ensinamentos de Moisés que com certeza mudarão a sua história. A história de Moisés está lá em Êxodo. Êxodo é a continuação de Gênesis. Tanto Gênesis quanto Êxodo eles fazem parte do grupo do Pentateuco. O Pentateuco é os 5 primeiros livros da Bíblia. E Êxodo ele vai retratar a saída do povo de Israel do Egito. E no capítulo 1, versículo 5 vai dizer que Jacó saiu com 70 pessoas ao Egito. No versículo 10 já não eram só 70 pessoas esse número, mas já passaram de 600 mil sem contar as crianças. Então esse número aumentou grandemente. A primeira lição que a gente aprende com Moisés é que se for preciso, Deus ele vai até mover o coração das pessoas para realizar o plano do céu aqui na terra para a sua vida. O capítulo de Êxodo nos diz a história de um menino. Esse menino é chamado de Moisés, mas ele não recebeu o nome de Moisés até ele chegar no palácio. Ou seja, desde o nascimento até ele pisar no palácio ele era apenas um menino. Então o nome é dado só depois. Mas por quê? Porque só tem nome quem tem história ou quem passa pelo processo. Moisés ele nos ensina que o processo não é para perdedor. Quando se fala de processo, estamos falando sobre vencedor. Temos que ter em mente que o céu está trabalhando ao nosso favor. Então, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, a família hebreia, a gente está falando de Joquebed junto com seu esposo, tiveram o menino Moisés. Então Moisés é lançado nas águas e Deus ele vai trabalhar, os céus ele vai trabalhar para o plano celestial, o plano divino, o plano de Deus se realizar na nossa vida. O menino Moisés vai nascer, então a mãe vai se comover com a aparência do menino. A Bíblia diz que o menino era de boa aparência. Então a partir desse momento ela tenta esconder, não conseguindo esconder mais, ela vai jogar o Moisés, ela joga o bebê nas águas. A partir desse momento, Deus ele vai colocar temor no coração das parteiras. E ali elas não mataram o menino, porque quando o céu trabalha a nosso favor, não há nada que vai impedir o plano celestial de Deus na nossa vida. A segunda lição que a gente aprende com Moisés é que Deus permite o esquecimento. Tem horas que Deus não vai revelar, tem momentos que Deus ele vai permitir. Deus ele vai permitir o esquecimento na vida de Moisés. Então vai chegar uma época que os hebreus estão passando por uma grande dificuldade, porque Faraó está dando uma ordem para acabar com os bebês, para acabar com os nenéns do sexo masculino dos hebreus. As meninas tudo bem, mas a ordem era que matassem os meninos. E lá estava Moisés dentre esses meninos. Então a Bíblia vai retratar que Deus ele permite o esquecimento. Então Êxodo 2:2 a Bíblia vai ser bem clara e ela vai nos dizer assim: a mulher concedeu à luz e deu um filho. E vendo que era formoso, escondeu por 3 meses. Então a palavra de Deus diz que Deus, aquela mulher, né, a mãe, a Joquebed, a mãe de Moisés, ela o escondeu por 3 meses. Então vai ter momentos que Deus ele vai permitir o esquecimento. A mesma coisa na vida de José. A Bíblia retrata o José que nós falamos no episódio passado. Na vida de José foi a mesma coisa. Tem momentos que Deus não vai revelar, mas ele vai permitir. Porque, por exemplo, se Deus revela para Jacó que José está no Egito, com certeza Jacó, um homem de rico, um homem de posse, iria vender tudo para tirar José do Egito. Mas isso faz parte do propósito. Mas o tempo de Deus, o tempo do processo é recompensador, o tempo do processo vale a pena. Então a gente observa que o tempo de Moisés ele vai passar, porque a mãe Joquebed, no versículo 3, ela vai chegar uma hora que ela não vai mais conseguir esconder o menino. Ou seja, o tempo do processo é necessário, o tempo do esconderijo Deus ele vai trabalhar. O céu vai mover ao seu favor e Deus ele tem uma grande obra a realizar. Então o silêncio de Deus vale 1000 respostas. Tem horas que Deus ele trabalha em silêncio. Mas o fato de Deus estar em silêncio não significa que ele está trabalhando. Mas muito pelo contrário, entenda o esquecimento de Deus como algo que vai gerar fruto, como algo que vai trazer mudança, como algo inovador da parte do céu para aqui na terra.
Terceira lição é que nada foge do controle de Deus. A gente vê que Moisés ele cresceu no Egito. Exteriormente, observando Moisés é egípcio, mas o coração dele, a essência dele é de um hebreu. Ou seja, o plano dele vai se cumprir, porque Deus usa aqueles que não são para serem. Moisés certa vez vê um egípcio espancando um hebreu, então Moisés vai lá e comete um suicídio. Após isso, Moisés ele foge do Egito, porque isso foi necessário para que o coração dele se desprendesse do Egito. Após isso, Deus ele vai aparecer para Moisés numa sarça. Moisés era gago, mas o Senhor apareceu para ele. Moisés era incapaz, mas o Senhor pegou aquele que era incapaz e fez ele ser capaz. Moisés, eu não tenho condições, mas o Senhor, eu vou dar direção e você vai falar. Então, o que a gente observa é que Deus ele vai dar direção, Deus ele vai dar ordem, mas nem tudo é Deus. Tem coisas que precisa de ação humana. Deus ele dá direção, Deus ele fala, vai lá Moisés, porque o eu sou, quando você chega lá, você vai mostrar os sinais e você vai falar que o eu sou te enviou. E foi isso que Moisés fez, não precisou o anjo levar. Tem muita gente que fica, Deus faz, Deus faz. Deus está falando, eu já fui. Quando você movimentar, faça acontecer. Quando você for, eu vou te mostrar o que você nunca viu. E isso é necessário para que a gente venha se movimentar. E foi isso que Moisés fez. Moisés foi lá, falou para o povo creu na palavra. Isso porque a palavra provinha do Senhor, a promessa de Deus. A palavra o eu sou fez com que eles crescem, além dos sinais que também Deus ele estava com Moisés. Então quando Deus mandar a direção, só se responsabilize em caminhar, porque Deus ele vai colocar o chão. Só se responsabilize em obedecer, porque Deus ele vai prover aquilo que o homem duvida e ele vai surpreender até aqueles que estiveram ao redor. Então foi isso que Moisés fez. Moisés ele foi o libertador da terra do Egito. Chega uma hora que Moisés ele vai tirar o povo de Israel do Egito. Através das maravilhas, dos sinais de Deus, ele vai parar no Mar Vermelho. Então quando Moisés para no Mar Vermelho, o povo egípcio está vindo, mas Deus em nenhum momento vai desamparar o povo. Por mais que a nossa vista, a Bíblia fala que nós precisamos ter a fé, né? A fé é acreditar naquilo que a gente não vê. Moisés ele parou de frente ao mar, mas ele começou a clamar ao Senhor. E Deus ele deu a seguinte ordem: é porque clamas a mim, marcha. Então é necessário a ação humana. Ele colocou o cajado nas águas, Deus abriu aquele mar e o povo marchou. O que a gente aprende com Moisés é que Deus ele vai usar aquilo que tem nas suas mãos também. Moisés, eu não sei falar. Mas o que você sabe? O Moisés ele tinha um cajado. Deus ele através de um sinal pediu para que Moisés lançasse aquele cajado virou uma serpente. Os magos também fizeram as mesmas coisas, mas a serpente de Moisés ali venceu as batalhas entre as serpentes. Da mesma forma, quando Moisés chegou no mar, então a palavra de Deus é o que você tem nas suas mãos. Muitas vezes Deus ele vai te usar naquilo que você faz. Se você abraça as pessoas ao seu redor, continue abraçando, porque Deus ele vai te usar naquilo. Se você é bom naquilo que você faz, seja se for no louvor, seja se for para tocar, continue fazendo, use o que você tem nas suas mãos, porque o plano divino, o plano de Deus vai se realizar.